Olá, quero cumprimentar você com a paz do Senhor e dizer que, mais uma vez, é uma alegria poder voltar aqui para que juntos possamos fazer as nossas reflexões e considerações a respeito da próxima lição da nossa tão preciosa Escola Bíblica Dominical, especialmente referente a esse trimestre que, de maneira muito especial, tem focado a atenção em temas relacionados a missões. Para o próximo domingo, nós temos a lição que tem como tema o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Certamente você, nos estudos missionários que teve durante a sua jornada de fé e de conhecimento de assuntos relacionados à palavra de Deus, já percebeu que em dado momento, nos estudos especificamente missiológicos, a igreja de Antioquia vai figurar com certo tipo de protagonismo muito considerável. Portanto, nestes estudos de missões desse último trimestre do ano de 2023, não poderíamos desconsiderar as análises, as reflexões, as considerações bíblicas no âmbito missionário referentes à igreja em Antioquia. E essa, portanto, é nossa oportunidade de, tendo em vista a importância da igreja em Antioquia, especialmente no livro de Atos, em relação ao propósito que Lucas tem para o livro e utilizando da expressão da experiência cristã e missionária que ocorreu em Antioquia, nós não poderíamos, portanto, deixar de analisá-la e nós faremos isto nesse exato momento. Nesse momento em que nós acabamos por fechar, eu diria, os estudos de um grupo de lições que tratou especificamente de desafios grandes e atuais para a obra missionária. Por exemplo, nós, nas duas últimas lições, estudamos sobre a janela 1040, sem dúvida nenhuma, o maior desafio missionário de toda a história missionária, e especialmente na lição passada nós estudamos sobre a igreja perseguida no âmbito missionário, que sem dúvida nenhuma acaba por ser igualmente um grande desafio, especialmente para a igreja e também para os missionários que pretendem alcançar as pessoas que residem nesses países onde a igreja é perseguida, países, inclusive, que todos estão inclusos, fazem parte do grupo de países da janela 1040. A partir da lição do próximo domingo, a lição de número 12, nós voltamos especialmente para, eu diria, a teologia bíblica de missões, ou seja, aprender a respeito da obra missionária a partir dos textos bíblicos, a partir da exposição de ocorrências missionárias bíblicas. Nesse sentido, nós aprenderemos sobre a obra missionária em relação à igreja em Antioquia e a última lição nós veremos o propósito de missões e também missões e a volta do Senhor Jesus. Três temas, três lições que podem ser enquadradas, podem ser consideradas no âmbito dos estudos da teologia bíblica de missões, quando nós fundamentamos, como eu já disse, as reflexões missionárias no texto bíblico especialmente. E, além disso, eu quero considerar que a Antioquia da Síria, ou seja, esse lugar onde nasce uma igreja de grande protagonismo, de grande relevância, é muito importante para o propósito do escritor de Atos dos Apóstolos, que, como todos já sabem, é o evangelista Lucas. Evangelista porque escreveu
o evangelho que leva o seu nome. Você já sabe que Atos dos Apóstolos é o segundo tomo, é o segundo volume desta obra de Lucas, que compreende, em primeiro lugar, o evangelho. Para o propósito de Lucas em Atos dos Apóstolos, Antioquia é interessante porque ela tem um lugar extremamente estratégico em vista do fato de que o evangelista, ou melhor, o escritor Lucas, pretende apresentar no livro essa ascensão, esse crescimento, esse progresso do cristianismo, passando pela consideração geográfica, passando pela consideração do avanço registrado nos pontos em que a igreja conseguiu avançar do ponto de vista geográfico, ou seja, lugares. É por isso que Atos 1 e 8 é muito importante para a compreensão de toda a estrutura do livro, porque Lucas consegue, especialmente no versículo 8, em que diz: sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judéia até os confins da terra, apresentar ali o cronograma geográfico, a estrutura do livro de Atos. O livro de Atos é dividido de maneira geográfica, estrutural, a partir daquele cronograma apresentado no versículo 8 do capítulo 1. Significa dizer que a igreja em Antioquia é estratégica, porque a partir da igreja em Antioquia, Lucas vai ampliar sua narrativa no sentido de apontar o crescimento da igreja, cumprindo esse cronograma de Atos 1 e 8, alcançando outras cidades e até os confins da terra. Desse ponto de vista, a igreja de Antioquia da Síria é estratégica do ponto de vista geográfico, a cidade em si profundamente importante, tendo em vista a sua relevância no Império, também tendo em vista algumas possibilidades propriamente locais, do porto e tantas outras coisas. É importante do ponto de vista cultural e é estratégica do ponto de vista espiritual. Portanto, para a narrativa, para o que expõe Lucas em vista do seu propósito no livro de Atos, falar da cidade, falar dessa igreja nesta cidade, é um ponto central, é um ponto importantíssimo do seu propósito, porque a partir do relato do que sucede em Antioquia, da igreja que se estabelece em Antioquia, que Lucas vai mencionar de maneira, eu diria, geográfica, o avanço do evangelho, que começa em Jerusalém, havia já passado por Samaria e Judéia, mas agora precisava alcançar outros lugares, os confins da terra. E o alcance dos confins da terra começa em Antioquia da Síria, com a igreja lá estabelecida. Portanto, repito, Antioquia da Síria é uma cidade importante do ponto de vista geográfico, é uma cidade importante estratégica do ponto de vista cultural, a densidade, a diversidade cultural, que corresponde à diversidade étnica, muito relevante, e também é estratégica do ponto de vista espiritual, tendo em vista que lá existe uma comunidade cristã muito próspera e com uma disposição considerável ao serviço, especialmente ao serviço missionário. Tendo dito isso, vamos, portanto, ao nosso primeiro ponto. A igreja de Antioquia, a natureza e as características. O primeiro subponto é a Antioquia da Síria. Antioquia da Síria é, logicamente, um lugar, uma cidade, e nós precisamos fazer menção das características desse lugar, desta cidade, porque, como eu já disse anteriormente, ela é muito estratégica, e esse lugar é muito estratégico, muito importante para o que Lucas, em Atos dos Apóstolos, pretende apresentar em vista
do progresso do evangelho até os confins da terra. Essa cidade, portanto, não poderia ser desconsiderada e nós temos algumas razões para isso. Primeiro, é um legado da grandeza de Alexandre o Grande, devido à sua grandeza, Alexandre o Grande conquistou o mundo, mas após a sua partida, a sua morte, deixou pelo menos 4 generais que governaram o mundo de então, e Antioquia da Síria é resultado de um dos seus generais. Ela foi criada, ela foi estabelecida por um de seus oficiais, que é Ptolomeu. Então, olhar para Antioquia da Síria é lembrar, portanto, da grandeza de Alexandre o Grande, que inclusive mantém um legado até hoje nas nações, mantém um legado de influência até hoje no mundo que nós conhecemos. Antioquia da Síria, portanto, é reconhecida por ser um legado da grandeza de Alexandre, é reconhecida por ser a rainha do Oriente, era a terceira maior cidade romana, só menos importante que Roma e Alexandria, tinha mais ou menos 800 mil habitantes, adorava Artemis e Apolo, o que fazia com que a cidade fosse profundamente moral, do ponto de vista da perversão sexual, tendo em vista que o sexo era algo tido como religioso, uma possibilidade de comunhão com os deuses, e hoje é uma cidade que existe ainda na região da Turquia. Então, grandeza de Alexandre, rainha do Oriente, terceira maior cidade do Império Romano, 800 mil habitantes. Essas são características que fazem com que a cidade, naturalmente, uma igreja nessa cidade, seja muito estratégica, seja muito interessante. E aí, lembrando novamente do propósito de Lucas de apresentar aos seus leitores, especialmente ao Império Romano, o avanço, o progresso do Evangelho, especialmente no sentido de que o Evangelho não era algo de propriedade da religião judaica. O Evangelho era para todos, salvação era para todos. Essa característica muito notável do propósito de Lucas e que fica muito bem registrada, muito bem vista no livro, sem muita dificuldade. É aqui, quando Lucas começa a fazer menção da igreja que existe nessa cidade, na Antioquia da Síria, que ele altera o que nós chamamos de foco narrativo. Até ali, Lucas tinha feito menção do evangelho entre os judeus, nesse ambiente judaico, pregação para os judeus. Tem, é claro, um parêntese para a experiência de Filipe em Samaria, mas quando Lucas começa a fazer menção do que sucede em Antioquia, ele aponta os judeus pregando para os judeus, mas no meio da apresentação desse fato, ele diz o seguinte: e entre eles havia alguns varões de Chipre e de Cirene, e eles falaram aos gregos, pregaram aos gregos. E o versículo seguinte é muito interessante porque essa atitude inesperada, essa atitude nova do alcance não apenas dos judeus, mas agora dos gentios, eu diria, confirmada pela bênção de Deus, porque o versículo seguinte dizia: a mão do Senhor era com eles, e muitas pessoas creram. Então perceba que quando Lucas vai fazer menção da experiência do nascimento da igreja na cidade, ele muda o foco narrativo que até então era do evangelho para os judeus e agora é em Antioquia da Síria, do evangelho que era para os judeus, do evangelho que agora também é para os gentios. Então, repito, o que Lucas escreve sobre, primeiro, o nascimento da igreja em Antioquia,
depois, com a experiência missionária da igreja em Antioquia, é ponto-chave, é ponto decisivo, é fundamental para compreender o propósito do escritor de Lucas de, repito, mencionar o avanço geográfico do evangelho até os confins da terra e mencionar também o fato de que o evangelho, a salvação, não era uma propriedade exclusiva dos judeus, e é em Antioquia que ele faz menção de que esse evangelho começa a ser pregado não apenas para os judeus. O nosso segundo ponto é a igreja em Antioquia. Quando nós falamos sobre a igreja em Antioquia, é claro, nós temos uma variedade de aspectos a serem considerados. Inclusive, nós já falamos do aspecto estratégico, do aspecto relevante para o que o escritor quer apresentar no livro de Atos. E aí nós reafirmamos essa importância para um cronograma geográfico de Atos 1 e 8, que a igreja em Antioquia vai ter, porque a partir da igreja em Antioquia e naturalmente das viagens missionárias de Paulo, organizadas primariamente pela igreja em Antioquia, que os confins da terra serão alcançados, tendo em vista que Jerusalém, Samaria, Judéia já haviam, de alguma maneira, sido alcançadas. E, naturalmente, a expressão, a apresentação da igreja em Antioquia cumpre esse propósito do fato de que Lucas quer apresentar a partir daí que o evangelho não é só para os judeus, o evangelho é para todos. E aqui cabe nós fazermos a leitura após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a Judéia e Samaria. Olha o cronograma se cumprindo. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, em Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. A natureza da igreja em Antioquia é gentílica. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, acaba por reafirmar a nossa consideração da importância estratégica da igreja em Antioquia, a primeira igreja gentílica, lembrando a atitude dos varões que nem recebem nome de Chipre e Cirene, que ousaram furar a bolha dessa consciência de que o evangelho e a salvação eram apenas para os judeus, pregaram para os gregos, e ali nasceu uma igreja gentílica com foco missionário gentílico, e naturalmente ela, pela orientação do Espírito, resolve enviar Paulo e Barnabé, especialmente Paulo, que tinha de maneira soberana o propósito de pregar para os gentios. E em terceiro lugar, terceiro subponto do nosso primeiro ponto, uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou os obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Ou seja, um grupo de pessoas que não tinham nome e, naturalmente, nenhuma relevância, eu diria religiosa, nenhuma relevância social ou de qualquer ordem, chegaram em Antioquia da Síria com o propósito de sobreviverem e convencidos de que, por onde quer que passassem, deveriam pregar. E aí, repito, Lucas faz menção de varões de Chipre de Cirene. Eles não são nominados, eles não têm nome. Certamente Lucas não tinha condições de fazer menção do nome, eram pessoas comuns. O nome dos apóstolos se sabe, o nome de quem faz parte da igreja em Jerusalém, na maior das prateleiras, se sabe, é a igreja mãe, é a igreja dos judeus, se sabe muito bem.
Mas esse movimento que se dispersa para os confins da terra, esse povo que vai para os confins da terra, ninguém sabe o nome, só se sabe a localidade de onde vem, e vem de longe, de Chipre e de Cirene. Esses que foram alcançados de longe, de Chipre e de Cirene, é que resolvem pregar para os gregos, para os gentios, para os que não são judeus, e ali, a partir dessa obra feita por pessoas, entre aspas, sem nome, e aqui o nosso comentarista Wagner Gabi chama leigos, que nasce uma igreja extremamente estratégica e de natureza gentílica. Portanto, esse é o nosso primeiro ponto, fazendo menção da importância da cidade de Antioquia da Síria, fazendo menção da igreja em Antioquia, fazendo menção do fato de quem Deus usou para a fundação, eu diria assim, da igreja em Antioquia. Indo para o nosso segundo ponto, nós temos uma igreja missionária em ação. Não é preciso grande esforço para considerarmos que a igreja em Antioquia é uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, uma igreja em grande parte, em grande medida, próspera, no sentido especialmente que nós vamos focar espiritual. Primeiro, o segundo e o terceiro subponto nós poderíamos muito bem dividir em dons, serviço e soberania. Dons, que nós vamos falar da natureza, eu diria, espiritual dessa igreja, tendo em vista a sua relação, eu diria assim, com o Espírito Santo, que é aquilo que o Espírito Santo pode dar. É uma igreja de muitos homens, de várias naturezas sociais e étnicas, mas muitos homens, muita gente capacitada por Deus de maneira sobrenatural, com os dons. E aqui o escritor Lucas, em Atos dos Apóstolos, faz menção dos dons especialmente ministeriais. Haviam profetas, doutores. Apesar disso, e exatamente, melhor dizendo, por causa disso, é uma liderança servidora, essa diversidade étnica, essa prosperidade também de diversidade de dons, faz com que seja uma igreja que tenha uma consciência do serviço que deve prestar para as nações. E, em terceiro lugar, é uma igreja reconhecida pela obediência à soberania da vontade do Espírito Santo, exatamente porque é uma igreja que está comprometida com as disciplinas do jejum e da oração, e, naturalmente, por estar comprometida com as disciplinas do jejum e a oração, ela tem também um relacionamento, na medida do possível, sem grandes problemas, com a vontade soberana do Espírito, que se revela na expressão da escolha e do envio de Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, como queiram, abro um parêntese para dizer que não tem nenhum problema fazer menção de um ou de outro nome. Por exemplo, aqui Paulo já era convertido e o texto bíblico chama de Saulo, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Saulo diz respeito a uma espécie de homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, e Paulo é o nome grego, é a tradução grega de Saulo. Então, no primeiro subponto, do segundo ponto, nós temos uma igreja reconhecida pela prosperidade de capacitação sobrenatural que o Espírito dá para o serviço, especialmente porque nós vemos aqui pelo menos dois dons ministeriais em evidência. Havia na igreja profetas. Quem são os profetas hoje? São aqueles que transmitem a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. E havia também na igreja doutores, também um dom ministerial, ensinavam a palavra de Deus com a sabedoria do alto, dons que expressam essa característica do ser de Deus, que é a sabedoria, o conhecimento eterno, conhecimento divino, que naturalmente
Você divino, só Deus tem, mas manifesta, compartilha alguma parte desse conhecimento através dos dons para o benefício da igreja. Profetas e doutores são instrumentos utilizados por Deus para a manifestação do conhecer e da sabedoria de Deus para abençoar a igreja. Em segundo lugar, no segundo subponto, uma liderança servidora. E cabe lembrar que era uma igreja feita de uma diversidade considerável de pessoas do ponto de vista étnico, ou seja, pessoas de vários lugares, e do ponto de vista social, pessoas com várias características sociais, inclusive pessoas que tinham experiência, eu diria, de relacionamento no âmbito político, no âmbito religioso, e era uma igreja consideravelmente diversa. E, naturalmente, uma igreja que tinha uma consciência de que necessitava trabalhar em favor das nações, dessa diversidade dos povos, do alcance dessa diversidade cultural, do alcance em vista também da diversidade social. Nós somos diversos, fomos alcançados na nossa diversidade. Aqui ninguém é melhor do que ninguém, a salvação não é de um grupo, é de todos. A igreja em Antioquia é o exemplo disso. Então a igreja se move para continuar com o alcance da diversidade cultural, da diversidade social, o alcance das nações. E em terceiro lugar, uma igreja que compreende muito bem, como eu já disse, relaciona muito bem com a expressão da vontade soberana do Espírito Santo. E aqui nós percebemos o protagonismo, como eu já disse, da disciplina do jejum e da oração, que não foi um jejum e uma oração de momento, não houve a expressão do jejum e a oração para uma ocorrência específica. Jejum e oração é uma prática permanente na igreja de Antioquia, e no meio da ocorrência dessas disciplinas, eu diria assim, o Espírito manifesta a sua vontade. E em terceiro lugar, o nosso terceiro e último ponto, serviço de missões. E a igreja em Antioquia é muito relevante para nós compreendermos, em primeiro lugar, naturalmente, o início das missões cristãs, eu diria assim, que a igreja em Antioquia é o testemunho do primeiro movimento institucional, do primeiro movimento, eu diria, administrativo da obra missionária. Até aqui nós vemos pessoas acossadas, ou seja, pressionadas a fugir, correndo numa diáspora, numa fuga interminável, e por onde eles passam, eles pregam, ou seja, eles não foram enviados, eles não passaram pela compreensão de um planejamento, eles estão sendo perseguidos e aproveitando a circunstância da fuga, e por onde passam, pregam. Mas a obra missionária com a organização que até hoje nós cumprimos, que dá protagonismo a uma igreja local, missionários de uma igreja local, orientados certamente pela orientação do Espírito e pela concordância dos seus líderes, começa aqui na igreja em Antioquia. Então, Antioquia acaba por ser o início oficial das missões cristãs. E no segundo subponto, nós temos o roteiro da viagem e das atividades missionárias. E aqui, mais uma vez, nós lembramos da importância de Antioquia da Síria, porque a partir daqui, Lucas vai mencionar de maneira mais densa, mais clara, mais cheia de informações, esse progresso do Evangelho nos confins da terra, alcançando o mundo de então. O propósito de Lucas é apresentar esse Evangelho que começa com os judeus em Jerusalém e termina com todo mundo, os gentios, em Roma, por meio do apóstolo Paulo. E é a partir daqui que Lucas vai dar importância e protagonismo a um personagem, e o nome dele é Paulo, porque ele é a grande prova desse avanço
do evangelho para as nações. Ele é o apóstolo dos gentios. Até aqui, o protagonismo foi de Pedro, o apóstolo dos judeus. Mas depois dessa virada de chave em Antioquia, Pedro fica um pouco de lado e agora o apóstolo Paulo é que toma, né, o protagonismo das narrativas, porque Lucas quer mencionar o avanço do evangelho para os gentios. E aí, é claro, a partir de Antioquia da Síria, nós conseguimos detectar, né, o roteiro das viagens de atividade missionária. E aqui eu abro um parêntese para fazer considerada a habilidade extraordinária de Lucas ao escrever Atos dos Apóstolos. Lucas tem uma competência de conhecimento profundo a respeito das organizações militares de Roma, a respeito das organizações jurídicas de Roma, a respeito das organizações políticas de Roma, a respeito da geografia do mundo de então. A partir disso que Lucas faz menção de missões em Chipre, missões em Antioquia da Psídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos. E quando você percebe a apresentação desse roteiro de viagens, desses pontos geográficos, você percebe uma riqueza de informação do autor sobre estas cidades, sobre estas regiões. E, inclusive, manifesta também um conhecimento marítimo profundo, que algumas vezes Paulo vai ter que pegar barcos para alcançar outras cidades. E Lucas faz menção de dizer do roteiro da viagem no mar, dos portos, o nome dos ventos, as orientações marítimas. É um autor de grande competência, de grande habilidade, que nos legou, é claro, pela orientação do Espírito, essa preciosidade literária, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E, em último lugar, o terceiro subponto diz respeito à prestação de contas. E Antioquia da Síria, nesse sentido, acaba por apresentar a importância da igreja local para a obra missionária e a importância do relacionamento da igreja local com o missionário, com ênfase à relação que o missionário tem com a igreja local, no sentido de ter compromisso com quem o enviou, portanto, ter a necessidade de apresentar relatórios, ter a necessidade de apresentar o testemunho para esta igreja do que está ocorrendo no campo missionário. E o legado de Antioquia, entre outras grandes lições que a igreja de Antioquia contribui para a obra missionária e para tantas outras coisas, é o fato de que nós devemos prestar atenção em missionários que não são enviados, não têm igreja. Missionários que costumam dizer que me enviou foi Deus, que me enviou foi o Senhor, meu compromisso de prestar contas é com Deus. E nós percebemos na experiência de Antioquia da Síria que não é bem assim. E, logicamente, nós costumamos perceber também o legado da Igreja em Antioquia da Síria com este último parágrafo do terceiro subponto de Wagner Gabi. E, finalmente, não esqueça de que na obra missionária quem leva a preciosa semente andando e chorando voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. A experiência de voltar e prestar contas e testemunhar é a experiência da alegria com o triunfo da obra missionária. E a igreja local, quem via como a igreja de Antioquia da Síria, tem a oportunidade de confraternizar, adorar, agradecer a Deus pelo testemunho do que ele fez através dos missionários que ela enviou no campo missionário. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, eu quero desejar a bênção de Deus sobre você, desejar que o Espírito de Deus lhe dê a orientação necessária para que amanhã você consiga transmitir de maneira habilidosa
e os ensinos desta lição, e o nome de Deus seja glorificado. Deus te abençoe hoje e sempre.